Santo, és bem-vindo neste ambiente. Senhor, nós viemos aqui para adorá-lo, nós viemos aqui para cultuá-lo, Senhor. E nós sabemos, pois está escrito, que aonde estão os filhos reunidos, ali está o Senhor Jesus. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale com você poderosamente. Que o Espírito Santo traga em nossos corações hoje a consciência de privilegiado que nós somos, por termos acesso à presença de Deus, por termos acesso, sermos alcançados pela graça de Deus. Espírito Santo, muito obrigado. Que a sua presença seja real a todo tempo nessa culto, nessa reunião. Que a sua presença seja real a cada momento, Senhor. Fale conosco através da sua palavra, fale conosco através do Evangelho. Espírito Santo, nós te invocamos neste ambiente. Nós queremos mais da sua presença, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Fale isso a Ele onde você está. Fale: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, que seja uma noite em que venhamos ser cheios do Espírito Santo, que haja um transbordar do Espírito, que haja uma unção viva fluindo do seu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que os teus filhos saiam daqui cheios da sua presença, cheio da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo fale com você poderosamente. Assim nós te louvamos, Senhor. Assim nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus. Aleluia. Pode se sentar, meu irmão. Que alegria estarmos aqui reunidos mais um sábado. Este é o segundo sábado após a conferência, o terceiro, o primeiro? É o segundo, né? Segundo. No sábado passado eu não estava aqui, eu estava em São Paulo em uma reunião com os pastores de jovens e líderes de jovens. Irmãos, quanta unção eu recebi naquele lugar, quanta direção. Convido vocês, em setembro nós iremos lá para Goiânia, numa conferência chamada Radicais Livres. Vamos de busão. Eu quero pelo menos uns 2 ônibus cheios de jovem, adolescente. Nós vamos em peso lá. E vão ser, normalmente são 2, 3 dias, né? É de viagem, na verdade, né? É mais ou menos um dia para ir, um dia para voltar. Mas já estendo meu convite para vocês, todos estão convidados, porque há uma unção naquele lugar. Eu estive na videira lá em São Paulo, mas lá em Goiânia é a videira de Goiânia que é a sede de todas as videiras. Irmãos, eles carregam uma unção de Deus que eu me sinto privilegiado em estar, né, sentado e poder ouvi-los. Assim como eu gostaria que nesta noite você também sentisse privilegiado. Sabe por que nós somos privilegiados? Se você pudesse me responder, né? Você pode, na verdade. Por que é que nós somos privilegiados, irmãos? Quais são os porquês, né? Algo que eu aprendi muito com o pastor Ricardo Landim. Nós precisamos definir bem os porquês. E aí eu lhe pergunto, por quais razões, né? Quais os porquês que você é uma pessoa muito privilegiada? Alguém pode me dizer uma resposta apenas? Porque Jesus morreu por nós. Esse é, na verdade, o maior privilégio, né, irmãos? O Filho de Deus morrer na cruz para salvar você é um privilégio muito grande. Qual outra razão que você percebe que você é privilegiado? Muito bom. Isso é verdade. Mas às vezes eu acho, Daniel, às vezes eu acho que seria bom se a gente fosse mais perseguido, sabia? A gente ia ser mais crente. Não, tem lugares que assim, aqui você prega o evangelho para alguém e o evangelho é boas novas, né? E as pessoas recebem boas novas e vivem boas novas. Tem lugares que as pessoas recebem as boas novas e se alguém descobrir que eles são crentes, eles vão ser mortos. Então você já recebe uma notícia de que, é uma boa nova, uma boa notícia, uma eternidade para você, mas se alguém mais saber que você vai morrer. Que são nos países perseguidos, né? Mas nós somos muito privilegiados. Nós somos privilegiados por Deus nos permitir ter uma estrutura como essa para nós nos reunirmos. Nós somos privilegiados por causa... Acredite, irmãos, essa pessoa que está do seu lado é um privilégio porque essa pessoa está do seu lado aí. Olha que benção. Isso é um privilégio. É um privilégio nós termos bons pastores. É um privilégio nós termos nossos cultos. É um privilégio nós termos um time de louvor tão massa como esse. É um privilégio. É muito privilégio.
Eu voltei de lá com uma consciência ainda maior de que eu sou privilegiado. O mundo tem tentado pregar até o contrário dessa palavra. Hoje em dia, se falasse que alguém é privilegiado, dá um ar de que a pessoa está errada. Aquele ali é cheio de privilégios. Você já percebeu isso? Mas você também é cheio de privilégios, graças a Deus. A consciência de privilegiado fará você ser uma pessoa grata. Uma vida grata será uma pessoa que honra. Uma honra gera virtude. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Tocou em Jesus, gerou virtude para ela, cura. As pessoas que andam com um coração grato, com a consciência de privilegiado, são pessoas que terão ainda acesso a maiores bênçãos na vida delas. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Quando a Samara fez a abertura, ela falou algo muito interessante. Ela falou sobre a expectativa, sobre a intenção. O ambiente vai definir muito aquilo que você vai entender, aprender. Por isso que tem rodas que a gente anda que não são boas, porque vai nos levar a um caminho ou uma atitude ruim. Lembra que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Ou os princípios que há em nós. Então o ambiente, ele tem um poder muito grande sobre a sua vida. Mas sabe qual que é o grande segredo do ambiente? O ambiente é definido pela expectativa de quem está nele. Qual é a sua expectativa neste culto de hoje? Essa expectativa vai definir o ambiente dessa noite. Então esteja com as expectativas altas em Cristo, que Deus vai falar com você hoje, que você vai ser edificado hoje, que você vai ser arrebatado hoje. Imagina que glória, irmão, você desmaiar aí de repente, acordar só amanhã e ficar no céu todo esse tempo. É um sonho, Jesus amado. Se eu desmaiar, vocês não me acordem, em nome de Jesus, fica bravo, hein? Sabe quando você está naquele sonho bom e alguém te acorda? Você fala assim, não acredito. Estava quase chegando lá naquela mesa do banquete e você me acordou, cara. Aí você tenta dormir de novo para voltar no sonho, né? Tem uns doidos da cabeça que falam que consegue, sabe? Voltar no sonho que estava. Você consegue, você é doido, só para te avisar já, viu? Glória a Deus, irmãos. Vamos para a palavra, né? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos aprender um pouco mais acerca da parábola dos talentos. Algo que o Senhor tem falado comigo. O tema da mensagem de hoje é servo bom e fiel. Essa é a mensagem de hoje. Uma orientação muito simples que quero encorajar você a ter. Você criar o hábito de trazer a sua Bíblia ou o seu bloco de anotação para você anotar, para você escrever, para você aprender mais. Eu não sei como é que você é, a tua forma de aprendizagem, mas acredite, quando você escreve, você absorve mais o conteúdo do que apenas ouvir o conteúdo. Então, sugiro que você anote, porque pode ser muito bom para você. Mateus 25, capítulo 25, né? Verso 14 em diante. Vamos lá? Eu vou lendo e vou explicando. Nós vamos nos conter hoje neste capítulo apenas, para que a gente possa desenvolver a mensagem que o Senhor trouxe para nós. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Vamos só já começar aqui já. Não feche a Bíblia, ok? Vamos continuar lendo. Este episódio, né, é uma parábola, é uma história nesse sentido figurativo. É uma parábola que tem um significado muito poderoso para nós. Está ligado à ideia hoje de que o nosso Senhor, né, Jesus Cristo, esteve conosco, mas Ele saiu. Então, quando Cristo é crucificado, Ele é retirado da terra. O Espírito Santo vem e passa a estar disponível e estar em nós, naqueles que serão Jesus Cristo. Então, essa saída do Cristo está ligado a este Senhor que entregou os bens e saiu. Então, o Senhor, Ele entregou para você algum talento. Este talento, irmãos, a gente está muito acostumado com o termo talento, é muito superficial. Porque a gente está acostumado tipo com noite de talentos, né? Algum evento de talentos, pessoas talentosas. Então, logo você acha que está ligado a alguma coisa que você tem ali, uma desenvoltura para fazer. Isso é uma definição de talento, mas não é a única definição de talento. O talento aqui que o Senhor também está falando, Ele está se referindo ao chamado que Deus tem na sua vida.
Você recebeu um talento, você recebeu um chamado. Fácil aqui, amém? Amém ou não amém? O pastor Ricardo, lá de São Paulo, ele fala, eu tenho mania de falar, né? Faz sentido para você? E ele corrigiu essa fala, não minha, né? Nossa, no caso lá na reunião, que ele falou, irmãos, às vezes não vai fazer sentido nenhum para nós aquilo que Deus quer nos falar, sabe? Você pega lá os pães e os peixes, não faz sentido nenhum aquilo que ele fez, não bate a conta. Multiplicou, transformar água em vinho, não faz nem um pouco de sentido uma coisa dessa. Então às vezes não fará tanto sentido aquilo que Deus quer falar para você, mas é Deus falando. Mas eu espero que nesse momento faça sentido até agora, né? Porque está bem objetivo. Verso 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou. Na onde que cavou? Na tua Bíblia está escrito o quê? Na terra. E escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito bem. Você percebe que há uma diferença aqui de quantidades de talento, né? A um foi dado 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1, certo? Isso está ligado ao nosso chamado muitas vezes. Você já viu aqui em nosso meio, tem pessoas que têm uma desenvoltura maior do que outras? Então assim, você vai ver que tem gente que sabe pastorear, né, liderar uma célula, cuidar das pessoas, mas é aquilo. Só que tem uns que já fazer aquilo, daí já sabe trabalhar na parte do louvor, sabe não sei mais o que. E existem outros que parecem, meu Deus, sabe fazer tudo. Então são pessoas de muitos talentos, entendeu? Só que isso não faz com que a pessoa seja maior. Porque se você pegar outra parábola também do Evangelho de Mateus, chamado a parábola dos trabalhadores da vinha, vai falar que o Senhor combinou com cada um valor semelhante. Então digamos que, preste atenção aqui em mim, digamos que chamo você para nós irmos lá na chácara da igreja, cortar a grama essa semana. E eu combino com vocês para nós cortar a grama essa semana. Aí eu chego no Guilherme e falo, Guilherme, você pode lá me ajudar a cortar a grama? Ah, beleza, posso. Então é o seguinte, ó, eu vou te pagar R$150, tipo uma diária, entendeu? Não sei se a diária ainda dá R$150. Tá ficando caro as diárias, né? Ok, mas R$150. Então eu vou pagar pro Guilherme R$150. E eu combinar com ele 6 horas da manhã, irmãos. Beleza, combinei, mas eu quero chamar mais pessoas pra gente já cortar tudo, até lá embaixo no vale lá de oração, né? E aí eu vou chamar daí o David. Ô David, vamos lá com nós cortar a grama, cara? Ó, vou te pagar R$150. Mas pode ir lá para umas 9 horas da manhã. Daí o David falou assim, não, beleza, 9 horas também fica bom. Eu falei, então tá bom, 9 horas da manhã. E aí eu vou lá e chamo mais alguém, chamo mais alguém. Eu chamo o Vini ali. Desculpa, Jamília, estou fazendo a Jamília trabalhar um monte aqui. Isso é galardão, né, Jamília, para você. Sabe que Deus está colocando galardão, né? Glória a Deus. E aí eu chamo o Vini Barbante. Falo, mano, preciso da sua ajuda para cortar grama. Lá na chácara, bora. Aí eu falo, que hora você está liberado? Daí ele vai falar, pastor, eu estudo de manhã, sabe? Então, 12:00. E aí eu falo, beleza. Vou te pagar R$150 a tua diária, pra você trabalhar a partir do 12:00. Aí eu chamo o Yuri. E falo, Yuri, vamos trabalhar? Vamos. A Yuri trabalha em 5 empresas já, né? Quem conhece o Yuri sabe, menino é trabalhador pra caramba. E aí, ele falou, pastor, eu posso, mas eu vou ir lá para umas 4 horas da tarde, na hora que eu conseguir liberar mais cedo aqui de uma das empresas que eu estou trabalhando. Fala, beleza, irmão, vou te pagar R$150. Combinado? Combinado. Então, chega o momento, o pessoal vai trabalhar, o Guilherme 6 da manhã, o David 9 horas, o Vini 12:00 e o Yuri mais tarde, né, 4 horas da tarde. Deu 6 horas, eu chego lá com um cafezão, um pão francês, lembra? Aquela tubaína, gold screen. Glória a Deus. E aí, sento lá com os caras e vou acertar a conta com eles. E eu vou lá, dou pro Guilherme 150 pro David, pro Vini e pro Yuri. Nesse momento o Guilherme vai se incomodar. Ele falou, oxe, esse cabra aqui chegou 12:00 e ganha 150? Tá errado isso não? E aquele lá que chegou 4 da tarde? Não, tá errado esse negócio. E aí eu vou dar uma resposta, né? Essa é uma parábola bíblica, eu só estou contando de uma forma diferente, mas é essa a moral da história.
E eu vou falar para eles: ué, mas o que eu combinei com você? Não foi 150? Tá aqui o combinado, combinado não sai caro, não foi o que a gente combinou? Ah, mas tá errado porque ele trabalhou menos que eu. Falei: irmão, o dinheiro é meu. Se eu quiser pegar agora e rasgar ele e jogar no mato, eu faço o que eu quiser, o dinheiro é meu. Se eu quiser dar R$1.000 pro cara, eu posso dar, o dinheiro é meu. Eu não paguei o que eu estava devendo para você? Tá certo, irmão, vai, caça teu rumo. Essa é a parábola dos trabalhadores da vinha. Versão NVI 2026. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que não entendem. Não é o quanto você faz, é fazer o que Deus quer que você faça. Você entendeu? Não é o tanto de coisa que é feito, mas o que Deus mandou você fazer. A Bíblia vai falar em Coríntios que as nossas obras serão provadas no fogo. E elas têm duas classificações separadas, né? As madeiras, fenos e palhas, as de ouro, prata e pedras preciosas. Por que tem essa separação? Porque o que vai prová-las, né? Eu estava falando isso no discipulado de quinta-feira com o pessoal do discipulado da minha célula. E o que vai provar estas obras é o fogo. Por isso que tem essas duas separações. Por quê? Porque o fogo que passa pela madeira, feno e palha vai consumi-lo. Mas o fogo que passa pelo ouro, prata e pedra preciosa vai mantê-lo, ou até mesmo purificá-lo. Então, existe uma obra que nós estamos fazendo. E por que o tema da mensagem é servo bom e fiel? Porque não basta sermos apenas servos bons. Nós precisamos ser servos bons e fiéis. E aqui entra um problema. Eu pensei, Estênio, tantos problemas que a gente já passou na liderança na última década, né, nos últimos anos. E se as pessoas soubessem isso com maior revelação, a gente não teria passado por todos esses problemas, entendeu? Porque você vai perceber aqui na parábola, e eu vou voltar a ler para você entender, que esse senhor que saiu, que foi conquistar outros lugares e deixou os seus servos com alguns talentos, se referindo como se fosse moedas, como se fosse valores, e com a expectativa de que quando ele voltasse para prestar conta, que aqueles homens tivessem multiplicado aquilo que deu. É igual quando deixa um dinheiro no banco, ele deve render. Um investimento muito bom talvez renda ali 1% ao mês, por exemplo. Muito bom, né? Pensando em banco. Agora, tem outros investimentos, por exemplo, você tem uma empresa e você investe lá na sua empresa R$100.000. Ela vai dar um lucro de tantos mil, então ela vai dar mais do que 1%. Ela vai dar muito mais que 1%. Uma empresa precisa dar muito mais que 1% para ela se manter, com certeza. O que eu estou dizendo? Que o Senhor deu a vocês um propósito nessa terra, e a expectativa de Deus para você é que você multiplique o que Ele te deu. Então, qual foi o chamado ou o talento que Deus confiou nas tuas mãos? Multiplique-o. E como é que nós vamos multiplicar o nosso chamado ou o nosso talento? Alguém sabe me dizer? É uma ordem do Evangelho de Mateus, no último capítulo e último versículo. Como é que nós multiplicamos? Gerando discípulos. Lhe pergunto: onde estão os teus? É um bom medidor. Os discípulos são bons medidores para nós observarmos, analisarmos o quanto de revelação nós temos sobre a questão do chamado que Deus nos deu. Porque você tem que entender que não é uma opção, é meio que uma obrigação. Não é por favor, se puderem, ide. Não, irmão. Ele só fala ide. Você está entendendo? É algo um pouco mais reto, é um pouco mais direto. Ah, pastor, mas é difícil, irmão, acredite. Existem coisas que Deus preparou para você que é muito maior do que a sua mente pode imaginar. Você crê nisso? Amém? Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Só que o Senhor precisa preparar, treinar você para isso, meu irmão. Então preste atenção nisso que eu vou te falar, algo que está martelando na minha cabeça desde quando eu voltei da reunião de São Paulo, que nós só iremos herdar aquilo que nós valorizamos. Se você não valoriza o ambiente de liderança que você está, se você não valoriza a igreja que Deus te colocou, se você não valoriza os seus discípulos e os teus líderes também, você não vai herdar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque quando nós não valorizamos, nós desprezamos. E tudo o que desprezamos nós vamos perder. Por isso que muitos dizem, só tem noção, né, depois que perde. Tem muito relacionamento que é assim, né? Depois que perde, vai perceber o que perdeu. Mas tem muitos filhos de Deus que estão perdendo a herança porque desprezam aquilo que vivem. Porque não tem consciência de privilegiado, não tem consciência de gratidão, não tem consciência de honra, meu irmão.
Então assim, eu tenho entendido cada vez mais quão maravilhoso é. Vamos voltar aqui para a leitura, senão eu não vou conseguir terminar certinho. Olha lá, verso 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então o Senhor vai vir para fazer conta com a gente também. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei, que multipliquei com eles. E o seu Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Repita comigo: servo bom e fiel. Mais uma vez: servo bom e fiel. É importante você repetir, porque essa é uma fala que você precisa desejar ouvir um dia. Porque quando chegarmos diante de Deus, essa pode ser uma das falas que Ele vai falar para você: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Durante a sua vida curta, simples, lá no interior do Paraná, na cidadezinha chamada Cruzeiro do Oeste, fostes fiel no pouco. Lá na igreja tal, lá na liderança tal, lá na célula, na rua tal, número tal, fostes fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei, a Bíblia vai falar. Não basta sermos bons servos, nós precisamos ser fiéis. E eu vou, na conclusão, eu vou te explicar o que isso significa. Qual versículo estamos? 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, É muito importante explicar aqui para os jovens que a palavra gozo significa desfrute, entendeu? Então, assim, se tiver mentes poluídas, esse gozo significa desfrute. Entre na festa, na celebração, na recompensa, no desfrute, entendeu? É dicionário, irmão, mas eu tenho certeza que o pessoal não lê dicionário, Vocês lêem dicionário? Não está lendo nem a Bíblia, Mas lê dicionário? Misericórdia. Tem gente que é doido, lê dicionário. Verdade, o Matos é um desses aí, deve ter lido dicionário umas 2, 3 vezes. Em português, em alemão. Verso 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjei outros 2 talentos. Você percebe que a quantidade aqui, elas são semelhantes em questão de crescimento? A gente tem que trazer para porcentagem para você entender o crescimento melhor. Então, aquele que tinha 5, agora tem 10. Ele cresceu quantos por cento? 100%. Vamos lá. Aquele que tinha 2, multiplicou os 2, agora tem 4. Ele cresceu quantos por cento? Qual que é a fala que o Senhor vai falar para ele? A mesma: servo bom e fiel. Percebe que Deus ele não está tão preocupado na quantidade em si? Ele está preocupado no propósito que Ele deu? Na motivação, na intenção, na expectativa. É outra coisa. A gente que fica desapercebido disso. Olha lá o que mais ele diz. Verso 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e juntas aonde não espalhastes. Olha o que esse abençoado falou para Jesus, velho. Sei que és um homem duro. Quando você olha para Cristo, qual é a imagem que você tem? De que ele é um homem duro? Qual é a imagem que tem em Cristo dentro de você? Qual que é a imagem que tem de Jesus? Amor? Amor, não é? Mas esse aqui falou que sei que é um homem duro. Mas que Cristo é esse? Você conhece pessoas que olham para Deus, mas não conseguem ver Deus com um olhar de amor? Que vê Deus com um olhar de um pai rancoroso que quer pesar a mão e arrebentar com você? Há uma imagem formada em nós e essa imagem te atrapalha quando não está correta. Se você não tem uma imagem boa de Cristo, vai te atrapalhar a orar. Então você chega na igreja e o pastor fala: fale com o Senhor, como se você estivesse falando com o seu pai. E eu te pergunto, qual é a imagem que você tem de pai? Você percebe como isso vai influenciar a sua fala com o Senhor? Porque se eu falei para você falar como você falaria com um pai, logo o que você vai pensar? No seu pai.
E qual que é o problema de ser seu pai? Talvez para alguns aqui problema nenhum, é uma bênção de Deus. Mas talvez para outros é o terror. É tristeza, é rejeição, é só coisa ruim. Aquele dia no culto eu perguntei, né? O que essas imagens, quando eu falo, vem na sua mente? Eu falei a palavra pai. Uns falaram segurança e amor, outros falavam rejeição e ódio. É a mesma palavra, mas por que para um é ódio e para outro é amor? Por que para um é segurança e para outro é rejeição? Porque foi formada uma imagem devido à história de vida que teve. Então qual é a imagem que Cristo tem quando você pensa nele? A forma como você vê ele vai definir muito a forma como você vai buscá-lo também. Por isso nós temos que corrigir isso. Por isso que o Senhor fala sobre a transformação da vossa mente, para a gente visualizar Cristo como ele realmente é. E sabe como é que ele é, irmãos? Ele é amoroso. Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a você. Todos os teus pecados em Cristo foram perdoados. Todos, irmãos. Sabe o que é todos? Em latim, em hebraico, é todos. Todos é todos. Os teus pecados do passado, os teus pecados do presente e os teus pecados do futuro já foram perdoados em Cristo Jesus. Você é perdoado, você é amado, você é mais que vencedor. Quem crê, diga amém. É isso, esse é Jesus para mim. Então ele falou: sei que és um homem duro. Verso 24, olha lá. Que ceifas onde não semeastes. Sabe o que é ceifar? É colher. Aonde não semeastes, quer dizer aonde você não plantou. Ele está falando que Jesus é aquele que quer colher onde não planta. Esse não é Jesus. Ele está doido. Ele está com a definição tudo errada aqui de quem é Jesus. E é por isso que muitos não multiplicam. É por isso que às vezes você não frutifica, porque você tem uma visão errada de Jesus. Se você ver Jesus da forma correta, você vai frutificar. Você vai ter discípulos, você vai avançar. Ele fala, e ajuntas onde não espalhastes. É como se fosse um Jesus inconsequente, doido. Que imagem é essa que ele tem de Jesus? Não é a imagem correta. Verso 25, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, mau e negligente servo. Então ele não foi bom, ele foi mau. Ele não foi fiel, ele foi negligente. E aqui vai falar que aquele pouco que ele tinha vai ser tirado porque ele não obedeceu. Vamos lá. Muitas pessoas têm pegado os seus talentos e têm escondido na terra. O que significa terra para nós? Tem muito a ver com o mundo mesmo. Então, por exemplo, você tem um chamado. O Senhor te chamou para fazer discípulos. Irmão, se você não sabe o seu chamado, estou te falando agora, tá bom? Está na Bíblia. Você foi chamado para fazer discípulos. Só que para fazer discípulos haverá um custo. Discípulos são como filhos, ok? Então, filhos biológicos, filhos espirituais. Filhos espirituais podemos chamá-los também de discípulos. Eu lhe pergunto, para ter filhos, o pessoal que é pai aqui já, para ter filhos, vocês concordam comigo que há um custo? Há um custo. E não é só financeiro, que é bastante também, mas é de tempo, é de muitas outras coisas, de qualidade, de ensino, de cansaço, muitas vezes que você quer descansar, mas não vai poder porque você tem que levar no parquinho, porque se ele não gastar energia, você não vai descansar também, então é o melhor caminho. Então há um investimento, então fazer discípulos há um custo. Só que tem muitas pessoas que não estão tão dispostas a viver este custo, por causa que está colocando na terra o seu chamado. O que isso significa? É quando você não quer ter compromisso, é quando você não quer ter responsabilidade, é quando você não quer se preocupar em dar um bom testemunho. Se eu chegar lá na tua sala de aula, você que ainda estuda, ou você que é universitário, ou você que trabalha, chegar lá no seu trabalho e perguntar sobre você, como é que você é lá na escola. Você fala assim, essa pessoa é uma bênção lá na igreja. Como é que ela é aqui na escola? Como é que ela é na sala de aula? Como é que ela é no trabalho? Como é que ela é na mesa da família? Como é que ela é em casa? Então, o nosso testemunho definirá muito o que as pessoas vão imaginar de Jesus, sabia? Um dia um jovem, eu estava na sorveteria, acho que era Gerbão ainda. Era lá na rua da igreja católica, lá na rua do prédio, sabe? Lá bem de frente da igreja católica, da paróquia lá. E aí, eu estava lá chupando um sorvete com a Amélia, era um sábado de tarde. Chegou um jovem lá e falou, né? Fulano de tal, lá da sua igreja e tal, né? E essa pessoa é uma pessoa que eu estava orando já para ganhar ela para Jesus. Eu e minha esposa.
E aí ela falou, fulano de tal lá da igreja, né? E eu, manezão, falei, é sim. Tipo, eu fui ingênuo, nem percebi o que ela estava querendo falar, essa pessoa, sabe? Eu falei assim, é por isso que eu não vou. Eu falei, oxi. Eu falei, pensei que você ia falar, meu amigo, e por isso que eu vou, né? Eu falei, não, porque se esse cara é da igreja, o que ele apronta lá fora, pai, eu que não sou da igreja, estou melhor que ele. Eu falei, desgramado. E era verdade, o cara era doido. Doido. Não dava testemunho, sabe? Queria ficar com todas as meninas, queria beber uma bebidinha alcoólica, queria fumar um negócio da hora, queria postar uns negócios que as coisas idiotas. Desculpa se você faz isso, irmão, me perdoa. No caso desse jovem, né, que eu estou falando. É coisa de gente idiota, entendeu? Não no caso de hoje, isso é antigamente, agora é mais de boa. O que eu quero dizer é que esse teu mau testemunho, infelizmente, vai fazer com que as pessoas não queiram vir para a igreja. Então, estou muito feliz com o culto. Glória a Deus pela vida de cada um que aqui está, né? Eu sempre fico feliz por aqueles que estão. No início do ministério você fica triste por aqueles que não estão, mas depois você aprende que nós temos que alegrar com que estão. Então, estou muito feliz com você que está aqui hoje. Mas nós ainda temos cadeiras lá empilhadas, porque ainda cabe mais cadeiras. Você viu na conferência que massa que é? Cheio de jovem, até o... É maravilhoso, eu acho lindo isso. E eu quero ver isso, eu quero viver isso nos nossos sábados. Eu quero que cada sábado nosso seja como uma conferência resiliência, amém? Você também quer, amém? Diga amém. Então eu quero ver isso. Mas muitos daqueles que vieram porque o líder trouxe, porque o irmão trouxe junto, porque há um discipulado. E nós vamos ver isso quando você ter essa imagem de Cristo e você decidir fazer isso. Nós vamos viver isso todos os sábados, quando você decidir que você quer fazer isso. Em nome de Jesus, eu concordo, amém. E entrando para a parte final, que é a parte do servo bom e fiel. Nessa parte final, por que eu destaquei o servo bom e fiel? Porque realmente nós temos aqui muitos servos bons. Eu vou falar sempre com muita generosidade, tá bom? A grande maioria de vocês são servos bons, servos excelentes, disponíveis, dispostos e aleluia. Amém? Amém. A maioria de vocês. Todos vocês. Só que a fidelidade, irmãos, ela precisa acompanhar a bondade. Por quê? Porque não basta apenas nós fazermos aquilo que nos foi pedido para fazer. Vou dar um exemplo. Toda quarta-feira eu limpo o meu quintal na parte da tarde, porque eu vou ter célula na parte da noite, né? Então tem que limpar o quintal, porque o meu quintal é grande, os cachorros é grande, ele suja tudo. Então limpa o quintal e pega a merda e faz, tudo aquelas coisas. É nada assim, ligeiramente 2 horas para conseguir limpar o quintal, já com 10 meses de prática, já naquele onde eu moro agora, né? Então assim, no começo era uma tarde toda, agora eu desenvolvi as técnicas. Então eu vou lá limpar. E às vezes o Mateus vai lá me ajudar, meu sobrinho. Não sei se mais alguém já foi lá me ajudar. Tô tentando lembrar aqui, não tô lembrando não. Eu chamo ele para nós conversar e dou uma vassoura para ele varrer, sabe? Isso é a estratégia que eu aprendi com o Stênio, irmãos. Tome cuidado, viu? Vocês que caminham com o Stênio, tome cuidado com esse convite dele, hein? Você pergunta, ô Stênio, mas mais o que nós vamos fazer? É só o churrasquinho mesmo ou é mais alguma coisa? Coitado. Tem uns irmãos que não estão mais nem na igreja, Stênio. Eu acho que a culpa é tua, viu? Que você... Brincadeira. Ai. E é legal que, às vezes, o meu sobrinho, por exemplo, ele vai lá limpar, lá me ajudar, e aí eu vejo ele limpando e falo, gente, por que ele faz daquele jeito? Na minha cabeça está tudo errado. Mas se eu sair e quando eu voltar, sabe como é que vai estar o quintal? Vai estar limpo. Ele fazendo certo ou errado, na minha opinião, ele vai cumprir o que foi pedido para cumprir. Vai ficar limpo. Você percebe que qualquer um de nós, se nós chamarmos alguém para fazer aquilo que nós fazemos, a pessoa vai fazer de uma maneira que vai ser diferente. Por quê? Porque a pessoa é diferente. Tudo bem, não tem problema. Só que nós trazemos isso para o ministério e nós falhamos nisso daí. E irmãos, eu quero que você pegue, se de tudo que eu falei você não pegou muita coisa, pegue isso por favor. Isso vai ter o poder de mudar a sua vida para sempre. Seu chamado, seu ministério, a tua forma de se envolver com a liderança, você, a forma como você lidera. Então preste atenção nisso. Servo bom e fiel. Quem estiver mexendo com o celular aí, para de mexer agora só um pouquinho. Não vou ler versículo nenhum agora. É que os meninos deixam o celular no brilho máximo. Eu tô vendo a cara brilhando, assim, igual Moisés depois que sai do monte. Isso, não vou ficar olhando para vocês, não preciso ficar constrangido. Mas guarda o celularzinho, em nome de Jesus.
Então, e aí, onde que eu estava? Me distraíram com o celular. Stênio, onde que eu estava, Stênio? Você que é meu discípulo. Obrigado, lembrei, Stênio. E aí, então, você percebe que o servo bom e fiel, ele vai se encaixar agora. Porque o servo bom está ligado àquele que faz. Então, se eu te peço algo, você vai lá e faz. Se o pastor Jonathan pede algo para você, você vai lá e faz. A grande pergunta agora é, e aí vai ser posto à prova a fidelidade, é, como é que você faz? Vamos lá? O Stênio pede, fulano, arruma para mim lá a igreja lá, as cadeiras. A pessoa chega aqui e fala assim, vou fazer diferente hoje. Vou botar as cadeiras da metade pro fundo e pedir pro louvor ficar lá no meio. Aí o Stênio chega aqui na hora do culto, vê que o salão tá da metade pro fundo só de cadeira e aqui tá tudo vazio. E ele falou, irmão, o cara arrumou as cadeiras, tá certo, tá arrumado as cadeiras, tá limpo o lugar, ele fez mesmo aí, servo bom. Mas qual é a nossa orientação? É colocar até aqui, deixar esse espacinho não tão grande, para que quem está aqui não fique tão longe de quem está ali. O corredor assim, há uma orientação. Não bagunçar tipo as cadeiras, deixar as de madeira na frente, as de plástico preto atrás, entendeu? Eu sei que tem muitos irmãos aleluiados que fica pegando cadeira lá e fica arrastando e pondo em cima do teto, em cima de não sei da onde, irmão. Amém, que Deus te abençoe. Um dia você ainda vai colher isso que você está plantando, fica na paz. Mas o servo fiel é aquele que não fica falando assim, mas é porque eu achei melhor fazer assim. É porque na minha opinião é assim. Quantas vezes, pastor Jonathan, você talvez falou para a pessoa, o louvor é assim, ó. 1, 2 e 3, beleza? A, B e C, beleza? Aí as pessoas querem fazer algo, e não fazem bem feito o que isso foi mandado fazer. Parabéns, você é um servo muito bom, mas você não é fiel. A nossa igreja tem uma visão. Você pode até ser um servo bom, mas se você não vive a visão, você não é fiel. É porque lá na igreja, lá em Santa Catarina, lá não sei na onde, é diferente. Irmão, então vá para lá. Honre a visão que lá. Teve muitos jovens que saíram da igreja porque não concordaram com a visão. Amém, irmão? Então honra onde você está. Você está lá na outra igreja? Então honra. Pergunta para o pastor da igreja, pastor, qual que é a nossa visão? O que Deus está falando com o Senhor? É para lá que a gente vai? Eu vou edificar para lá então. Não, mas é que eu não acho que não sei o quê. Se você for na sala VIP ali embaixo, você vai ver que tem um pilar bem no meio, velho. Que sacanagem aquele pilar no meio. Quando foi reformar lá, eu falei, tinha que arrancar aquele trem lá, ué. Eu falei, bispão, quer que eu arranque? Você tá doido, rapaz? Arrancar o pilar lá? Eu falei, trem feio da bexiga. Mas que bom que eu falei para ele antes, né? Eu não fui tão proativo assim, graças a Deus, né? Senão aqui ia ter um oco aqui, ó. Ia fazer um jardim de inverno aqui, ó. Tem um pilar bem aqui, irmãos. Eu acho que é bem aqui mais ou menos, ó. Mas eu fiquei com a vontade de arrancar aquele pilar, porque estava muito feio, fica bem no meio depois vocês vão na sala VIP, vocês vão ver. Imagina o pilar bem no meio. Quem fica na cadeira dada do pilar não vê a pessoa lá na frente aí. Olha que coisa esquisita, né? Mas que bom que eu perguntei para aquele que construiu aqui. Falei, eu aposto. Não, pode tirar não. Que lá a estrutura, se tirar vai cair o chão lá de cima na nossa cabeça. Falei, beleza. Tem muitos jovens que querem tirar pilares e fundamentos da igreja porque acham que não é tão bonito mais, porque acham que não é mais tão legal, porque agora é diferente. E aí fazem a cagada de fazer isso aí, destrói a igreja, destrói a célula, destrói o grupo, destrói. Não gera vida, gera morte. Você está me entendendo? Faz sentido para os irmãos agora, amém? Glória a Deus, fez muito sentido para mim essa fala. É isso. Eu quero chegar diante do meu pastor com tudo aquilo que Deus confiou nas minhas mãos e falar, meu pastor, aqui é a minha liderança, aqui é o meu ministério, aqui é tudo aquilo que hoje eu sou responsável. É seu. É o Senhor que manda para onde eu vou. Você quer que eu vou para a direita ou para a esquerda? É ser fiel, irmãos. Como isso está claro para mim. E como eu já percebi pontos que por muitas vezes nós damos opiniões, porque a gente quer melhorar a situação. Mas eu quero sempre deixar claro que a minha opinião nunca será maior do que a direção do meu pastor. Tenha esse coração também. Que a sua opinião não seja maior que a direção do seu líder de célula. Que a sua opinião não seja maior do que a direção do seu discipulador. Que a sua opinião não seja maior que a direção do seu supervisor, do seu pastor. Que a sua opinião não seja maior que a direção dos teus pais. Ok?
Fiquem atentos a isso. Servo bom e fiel. Muitos são bons, poucos são fiéis. Mas eu creio que nós teremos uma igreja de servos bons e fiéis. Um grupo de jovem forte que é bom e fiel, desculpa. Eu creio plenamente nisso. O Senhor tem nos chamado para isso, irmãos. Eu tenho sentido tanto alinhamento. Os nossos sábados está diferente. Você percebeu também? Está diferente, não está? Não foi só um ajuntamento de faixa etárias. Não foi isso não. Não foi só uma unificação de um culto, não. Eu percebi que foi um alinhamento de uma unção que estava desalinhado. Então agora estamos autorizados a avançar. Amém? Você crê nisso? Amém? Você põe de pé no seu lugar, então vamos orar. Gostaria de convidar os irmãos do louvor, cheguem para cá. Imagina, irmãos. Imagina Noé. Noé teve uma visão que ele honrou. Deus deu a ele uma visão, a visão de uma arca que ele deveria construir. Você tem base mais ou menos quantos anos que Noé ficou construindo a arca ou não? Quantos? 40, que mais? Um pouco mais. 100 anos. Estênio, preste atenção nisso, cara. Noé recebeu a visão de Deus para construir uma arca. Ele ficou 100 anos construindo. A gente está quantos anos no ministério, mano? Ó, eu estou um pouco mais que você, eu estou com 15. Você está com 10. Noé ficou 100 anos, irmão, construindo. E durante 100 anos nem chover não choveu. Nem chuvar não chuvar, né? É a linguagem neutra, chuvar. Chuvar. Brincadeira, esquece que eu falei. Nada de neutro não, tá amarrado. Cara, ele ficou 100 anos, velho. E sabe o que é o mais massa? Ele não tinha um bispo Júnior para motivar. Ele não tinha um pastor Paulo para motivar. Ele não tinha um Estênio para motivar. Ele não tinha o que nós tem. Ele não tinha um culto todo sábado para motivar ele. Ele não tinha uma célula para reunir para motivar ele. Ele estava lá, e madeira e martelo, e madeira e martelo. 100 anos ele honrou a visão e Deus honrou ele. Imagina, você vai construir a sua casa. E aí você elabora todo o projeto arquitetônico junto com o engenheiro, com o arquiteto, com o design de interiores, aquela coisa mais linda do mundo, aquele sobrado, coisa mais maravilhosa. E você entrega para o construtor e você vai viajar. Quando você volta, o cara construi uma coisa totalmente diferente. Aí você fala, irmão, cadê meu sobrado com a girafa lá em cima, lá, os trem tudo, cadê? Aí o cara fala assim, é que eu não gostava muito do seu projeto não. Queria fazer um negócio mais assim, acho que um negócio mais humilde. Acho que sobrado, para que sobrado? Só fazer mais quarto embaixo. Você está conseguindo imaginar como que ia ser o atrito do dono do projeto com o construtor que ele pagou? Pô, ia dar ruim demais. Ia dar um problemão. Isso não se faz. Só que nós muitas vezes estamos assim. Servos bons, mas não fiéis. Por quê? Porque nós fazemos, mas queremos fazer do nosso jeito. Pergunte para o teu líder depois. Fala, meu líder, eu quero começar a fazer esses videozinhos. Já viu o rapazinho lá? Meu líder, eu não sei o quê. Depois vocês procuram na internet lá, o pastor. Ele chegou nele e falou assim, meu líder, pergunte para o seu líder, meu líder, por onde você quer que eu vá? Qual que é o alvo? O alvo é nós multiplicarmos a célula agora nesse semestre. Amém, vamos lá. Não, o alvo é que a gente vai fazer. Eu quero que você traga pelo menos uns 50 adolescentes no culto de sábado. Vamos fazer. Não, eu quero tal coisa. Faça isso. É o que eu vou fazer também. Meu líder, o que o senhor quer que eu faça? Pastor, mas nós não servimos a Deus? Sim. Sabe como? Servindo pessoas. Quando você estiver nessa carne aqui, ó, nesse corpo, você está na terra, sabia? Terra. Isso aí. Você não é um extraterrestre. Você é um terráqueo. Entendeu? É exatamente o significado das palavras. Enquanto você estiver na terra, você serve aqui. Quando você morrer, você serve lá daí. Mas enquanto isso é aqui. E aqui são pessoas. Teus líderes, teus discípulos. Amém? Vamos orar por isso? Feche teus olhos. Eu quero orar agora para que o Senhor derrame sobre você essa unção. Eu estou sentindo essa unção desde a nossa conferência, desde da minha reunião em São Paulo. Eu sinto que tem uma unção liberada para você também. Então, toma posse dessa unção agora durante a oração. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai.
Sua palavra é viva, poderosa e eficaz. A sua palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e espírito. Eu peço agora que essa mesma palavra tão poderosa, que criou, que formou, que fez todas as coisas, que essa palavra seja agora revelada aos corações aqui, Senhor. Que os teus filhos tenham revelação da sua vontade, revelação do seu chamado, revelação do que é que o Senhor quer que eles façam com os seus talentos. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro uma geração de servos bons, mas também fiéis. Que você seja fiel naquilo que Deus te confiou, que você seja fiel com aqueles que você tem caminhado, que você seja fiel com os teus discípulos, que você seja fiel com o seu líder, que você seja fiel no seu relacionamento, que você seja fiel na empresa onde você trabalha, que você seja fiel na faculdade ou na escola onde você estuda. Eu declaro que o Senhor derrame esta unção de servos bons e fiéis em nome de Jesus. Assim oro e declaro sobre a sua vida, que esta unção venha incendiar o seu coração, e que essa palavra venha tocar e transformar cada detalhe que você precisa, que tem que ser reajustado. Que esta palavra cause em você uma urgência de que você precisa consertar e corrigir algumas coisas. Que Deus te dê ousadia, sabedoria, para que você possa sentar com pessoas e para que você possa estar alinhado e ser realmente um servo bom e fiel naquilo que Deus te chamou. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Amém? Luiz, você abre para mim, por favor? Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Bom, quando a gente vai falar sobre oferta, muitas pessoas elas associam oferta com dinheiro, ou elas simplesmente imaginam que é uma contribuição ou uma ajuda que os membros da igreja dão à igreja. Mas quando a gente associa isso, a gente precisa imaginar e pensar de que, eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito e creio que vocês também, de que o meu pai, da mesma forma que é o mesmo que o seu, ele é dono do ouro e da prata. Então ele também não precisa da minha oferta ou da sua oferta para ajudar na igreja a pagar a conta da igreja, porque eu creio que a igreja é dele, é uma obra que ele fez, é uma obra que ele abriu, é uma obra que ele vai suprir. Então, na verdade, a oferta ela não é uma colaboração, mas a oferta ela é um sinal, é algo que o Senhor colocou no nosso meio para realmente nos testar. Nos testar em que sentido? No sentido de aonde está o nosso coração. Esse tesouro que fala ali no livro de Mateus vai estar associado a essa questão, ao dinheiro, à oferta no sentido aqui. E é isso. Aqui Deus está falando que aonde você plantar a sua oferta, ali você vai demonstrar onde está o seu coração. E esse é o ponto que o Senhor quer que eu e você entendemos, de que a oferta não é simplesmente um dinheiro que a gente traz aqui na frente, mas a oferta é um sinal de que quando você traz esse seu dinheiro aqui na frente, você está liberando ao mundo espiritual, de que não é um dinheiro, mas é uma resposta que você está dando a Ele, que você não está aqui e que você não vai somente ofertar ou financiar a obra aqui na terra, mas o seu coração não está nas coisas da terra. Então eu queria te convidar agora a trazer as ofertas aqui à frente, mas que vocês realmente possam trazer a oferta não imaginando ou pensando de que vocês estão vindo colaborar com a igreja, ajudar a igreja a pagar as contas, a energia e tudo que a gente usufrui aqui dentro. Mas que vocês realmente tragam a oferta, entendendo que vocês estão declarando ao mundo espiritual de que quem manda na oferta, na verdade, quem manda na sua vida não é a oferta, não é o dinheiro, mas sim o Senhor. Amém? Pode trazer. Amém. Bom, alguns dos recados que eu preciso dar para vocês é que dia 13 ao dia 15 de março, nós vamos ter o nosso encontro com Deus para adultos, mas também... Espera só um pouquinho. Aqui. Lá em maio, a gente já vai abrir as inscrições, Stênio? Para o encontro Teens também? Para fazer parcelado, quem não conseguir?
Tá. Então, a partir do mês que vem, a gente vai abrir as inscrições para o Encontro Teens, que vai ser só lá em maio, no dia 29 ao dia 31.